Mais uma vez, boa noite. Deus abençoe muito a sua vida. Que essa noite seja uma noite preciosa para cada um que aqui está. Estou muito empolgado. Acabamos quinta-feira uma série, uma campanha sobre um hábito do cristão. O hábito de não mentir, não julgar, não reclamar. E nós vimos que Deus não simplesmente quer nos dar algumas tarefas a fazer, mas Ele quer mudar a nossa conduta. Ele quer nos mudar como cristão. E quinta-feira agora começa uma nova série chamada Vida Contagiante. Venha participar conosco. Vão ser 7 quinta-feiras. 7 quinta-feiras nas quais estaremos tratando esse tema. E toda semana iremos ver como a nossa vida pode contagiar outras vidas. Deus nos chama a impactar, a transformar, a levar algo de bom para essa cidade. E Ele quer fazer isso através de mim e através de você. Amém? Por isso te convido quinta-feira a estar aqui com a gente. Hoje pela manhã nós estreamos a nossa escola dominical. São momentos preciosos, aquele de domingo pela manhã. Momentos nos quais nós aprendemos, nós vivemos juntos como irmãos, como igreja. As nossas crianças podem viver e entender o que significa ir à igreja. E eu gostaria de dizer, na escola dominical nós teremos vários temas, mas eu gostaria que fosse algo de interessante. Por isso eu falei hoje pela manhã, se você gostaria de tratar algum tema, às vezes você sempre teve curiosidade a respeito de algo da Bíblia, faça as perguntas, pode colocá-las aqui no gasofilaço da oferta, e nós iremos tratar estes temas na escola dominical. Temas que às vezes você sempre teve a curiosidade de saber como que é isso na Bíblia, como que é isso na igreja, como que é isso para Deus. Qualquer tema, nós iremos tratar ele à luz da palavra de Deus, para ser algo de bem interessante para as nossas vidas. Chegou o dia 15, 17, 17 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, vamos ter o nosso primeiro encontro de Deus 2019. Gostaria de te desafiar nessa noite. Às vezes você que vem cansado, você que vem desanimado, esse é um tempo precioso no qual nós nos retiramos e somos renovados por Deus. E talvez você diz, eu já fiz, não vou fazer. Só uma coisa eu vou te dizer, nesse encontro nós teremos 7 ministrações novas, só 7 novas. Por isso, venha conosco, para que você possa sair voando domingo à tarde, bem restaurado, em nome de Jesus. Domingo à noite nós estaremos lançando o nosso projeto evangelístico Casa de Paz. Domingo nós iremos explicar melhor o que é isso e como nós iremos trabalhar. Estamos numa caminhada, numa jornada durante esses domingos. Hoje é o terceiro, no qual nós estamos falando a respeito da importância de conquistar. Deus te fez não para perder. Deus te fez não para viver de qualquer jeito. Deus te fez não para viver aquém das promessas, das maravilhas e dos sonhos e projetos que Ele tem para a tua vida. Mas Ele te fez para pertencer a um povo que avança, é um povo que conquista. E durante esses últimos 2 domingos, nós falamos sobre 2 personagens, de como Deus fez a promessa para um homem, o nome dele era Abraão, e como Deus continuou perpetuando essa promessa na vida do filho dele. E nessa noite nós iremos ver o que aconteceu depois. É uma cadeia de acontecimentos que nós estamos estudando, uma pregação atrás da outra, com a qual Deus quer nos incentivar. Nós falamos de Abraão, um homem ao qual Deus fez uma promessa. Nós falamos de Abraão, homem ao qual Deus prometeu uma terra, Deus prometeu um lugar para ele e a descendência, Deus prometeu bênção para esse homem.
E a promessa que Abraão teve de morar numa terra prometida, ela se realizou com esse neto dele. Jacó, ele nasceu em Canaã. Jacó, ele nasceu na terra que Deus prometeu. Ao contrário do povo que saiu do Egito e foi para Canaã logo depois da vida dele, Jacó, ele nasceu em Canaã e no final da vida dele, ele foi para o Egito, né? Por algum motivo que nós iremos ver. Mas nessa noite eu gostaria de dizer a você, nessa série das grandes conquistas pela fé, que mais uma vez, para que nós possamos conquistar, é necessário perseverança. A perseverança é algo que tem que fazer parte do DNA do cristão. A perseverança é algo que tem que fazer parte do dia a dia daqueles que escolheram Jesus. Porque o mundo, ele nos oferece muitas vezes situações que não nos agradam. Nos oferece muitas vezes situações que nós não queríamos passar. Mas infelizmente, na vida de todos nós, há inesperados. Os inesperados da vida, diante dos inesperados da vida, é necessário continuar a nossa jornada para alcançarmos as promessas de Deus. O nosso texto base é esse daqui, no livro de Hebreus, que diz que os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. O escritor dos Hebreus diz que pela fé fecharam a boca dos leões. No livro de Hebreus, no capítulo 11, há uma lista enorme de homens e mulheres que fazem parte desse grupo de conquistadores. Mas o que me chama a atenção é que cada um deles tem uma história peculiar. Cada um deles tem uma história específica. E cada um deles me ensina algo de muito importante. E nessa noite nós iremos aprender com a vida de Jacó, o homem que nasceu na promessa, mas que mesmo assim enfrentou os desafios dele. Mesmo nascendo na bênção, mesmo nascendo onde Deus desejava que ele nascesse, ele enfrentou várias dificuldades, ele enfrentou vários desafios para permanecer e viver as conquistas que Deus tinha para ele. Olha o que a Bíblia diz. Lembre-se, aliás, aqui é uma frase: lembre-se que todas as pessoas que você conhece, quem? Todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Ou seja, a vida é igual para todo mundo. Todas as pessoas têm os desafios dela. Quando nós olhamos para alguém, muitas vezes nasce no nosso coração um sentimento que não deveria estar lá. Talvez um sentimento de ciúme, de inveja, um desejo de ter o que aquela pessoa tem. Mas nós, quando olhamos isso, esquecemos que a pessoa como nós tem os desafios dela, tem as tristezas delas, tem as lutas delas, porque todos temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Agora, qual é a vontade de Deus? É de nos conceder perseverança e ânimo, e dar-nos o espírito de unidade segundo Cristo Jesus. O Espírito Santo nessa noite quer fazer isso na tua vida. O Espírito Santo nessa noite, ele quer conceder a você perseverança e ânimo. Esta é a minha oração. Essa eu desejo que seja a tua oração. Antes de continuar, feche os seus olhos e fale com o Espírito. Diga: Espírito Santo, eu desejo nessa noite que a tua palavra possa me animar, que a tua palavra possa, Senhor, trazer à minha vida perseverança, que sai do meu coração o desejo, Pai, de desistir, mas que nasça na minha vida
uma esperança nova, que nasça na minha vida, Senhor, o ânimo novo, e que junto com a minha família espiritual, junto com a minha igreja, unidos, Senhor, eu possa receber um espírito de vitória, um espírito de conquista. Fala conosco, Jesus, de uma forma doce e poderosa, para que nós nessa noite sejamos abençoados em nome de Jesus. Jacó, o homem que podemos definir como extraordinário. Mas qual foi a jornada dele? Qual é a jornada que constrói alguém extraordinário? Sim, porque deixa eu te falar isso em primeiro lugar. Eu e você não somos uma obra acabada. Eu e você estamos em construção. Eu e você estamos sendo moldados, estamos sendo transformados, estamos sendo modificados. E nós temos que aprender isso, que a minha jornada é muito parecida àquelas de homem de Deus. Por isso Deus nos deixou a Bíblia. Não é para que nós leiamos contas de fada. Não é para que nós leiamos historinhas engraçadas, ou às vezes até incríveis, que até nos levam a dizer, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu verdadeiramente? A Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro vivo, é a palavra de Deus, cheia de exemplos que me ensinam a viver da forma que eu possa construir a minha vida extraordinária. Deus deseja isso para você. Primeiro desafio que Jacó teve, ainda criança, ele tinha um desejo, aquele de ser aceito pelos pais. Agora o neto da promessa, o neto do pai Abraão, o filho, o pai dele era Isaac, o homem de Deus, o homem abençoado. Mas Jacó, na família dele, ele viveu dificuldade na casa dele. Olha que a Bíblia diz que Isaac era o homem de Deus, aquele que nós hoje conhecemos como o Deus de Abraão. O Deus de quem? De Isaac. Um cara fera, uma referência para nós. A Bíblia diz que Isaac preferia quem? Esaú, porque gostava de comer de suas caças. E Rebeca preferia Jacó. Qual era o motivo de Isaac preferir Esaú? Comida. Isaac olhava para o filho e falava, esse aqui sabe cozinhar, esse aqui não sabe. Eu gosto mais desse que sabe cozinhar. E aquilo criou no coração de Jacó uma revolta. Esse homem que tinha sonhos, que tinha promessas, ele teve que aprender a enfrentar um espírito de rejeição sobre a vida dele. Desde criança ele viveu esse conflito. O meu pai gosta mais do meu irmão. E muitas vezes nós passamos na vida, passamos a nossa existência cheias de rejeições, que marcam a nossa vida, que ferem a nossa vida, que nos deixam abalados emocionalmente. Mas se você entende que Deus te chamou para conquistar um reino, se você entende que Deus te chamou para fechar a boca dos leões, se você entende que Deus te chamou para algo de maior daquilo que você está vivendo, você precisa entender que é necessário e obrigatório você aprender a vencer rejeições. Você dizer, Espírito Santo, eu acredito que o Senhor é poderoso para curar a minha vida. Eu creio que Deus tem um plano maior para mim. Por isso eu não quero parar diante de empecilhos, eu não quero parar diante de dificuldades, eu não quero parar diante de obra humana, mas eu quero aceitar para a minha vida aquela que é a tua vontade, acreditando que o Senhor me ama como ama todos os outros, acreditando que eu sou especial para ti, que o teu sangue foi derramado para a minha vida, porque eu sou precioso, eu sou importante, eu tenho um valor.
Que o Espírito Santo nessa noite possa consolar o teu coração, tirando da tua vida todo o espírito de rejeição e te fazendo sentir uma pessoa amada. Você é amado por Deus, creia. Você é especial por Deus. Receba o bálsamo da cura neste momento sobre o teu coração, porque você está em construção. Mas se você não tira os empecilhos que te impedem de crescer, a sua vida terá sempre momentos difíceis. Mas se você entende essa preciosidade, se você entende esse amor para você, você vai voar alto, onde Deus deseja que você voe. Jacó, ele teve que aprender a confiar nos projetos do céu. Olha o que a Bíblia diz: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Esse aqui sabe com quem Deus estava falando? Com o pai de Jacó, com Isaac. E falando: olha, Jacó, de vocês vão vir 2 filhos, e os 2 filhos vão ser o quê? Povos. Os 2 filhos vão ter herança. Os 2 filhos vão ser abençoados. Para os 2 filhos eu tenho projeto, porque eu tenho uma promessa feita a Abraão, que eu abençoarei a sua descendência. E a Bíblia diz que Deus tinha promessa sobre a vida de Jacó, antes ainda de ele nascer. E mesmo que o pai dele preferia outra pessoa, preferia outro irmão, Deus tinha planos diferentes. A Bíblia diz que o mais velho servirá o mais novo. Isso era impossível, porque a lei deles dizia que o primeiro tinha todos os direitos. Mas Deus muda as leis, Deus muda as ordens naturais das coisas, Deus muda o que os outros pensam, porque Deus é o dono de todas as coisas. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Não importa o que a natureza diz, não importa o que a natureza diz, não importa o que as circunstâncias diz, Deus é aquele que reverte as situações. Deus é aquele que veio para quebrar paradigmas, para quebrar a lógica humana, e aquele que escolheu as coisas tolas para envergonhar as sábias, aquele que escolheu as coisas de pouco valor para envergonhar as que tinham muito valor. Deus é aquele que muda todas as coisas. Mas Jacó tinha que aprender a confiar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. E ele humanamente, iremos ver, que não queria muito aceitar isso. Ele achava que ele mesmo deveria dar um jeito, ele achava que ele mesmo deveria se virar, ele achava que ele mesmo deveria ajudar nesse plano. Mas o que Deus queria lhe ensinar é isso: confia nos meus projetos, confia na minha palavra, porque pode passar a terra, pode passar os céus, mas as minhas palavras nunca passarão, diz o Senhor, fiel e aquele que prometeu. E a Bíblia diz algo de tremendo quando a palavra diz que nenhuma palavra que sai da boca do Eterno voltará para ele sem cumprir o efeito pelo qual Deus a mandou. Mas tudo vai se cumprir na tua vida. Nenhuma das palavras que Deus proferiu para você, o inimigo tem poder para atrapalhá-la, porque maior é Deus daquilo que está no mundo. Jacó, para viver a história extraordinária, para viver uma construção linda, alcançar as promessas e conquistar os reinos e fechar a boca dos leões,
ele teve que aprender e teve que desejar a bênção de Deus. Quais são os desejos da tua vida? Quais são os anseios da tua alma? A Bíblia diz que então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Um dia Esaú tinha por direito a bênção da primogenitura. Falei agora há pouco que naquela época quem era abençoado era somente o primeiro filho, o filho mais velho. Mas Esaú um dia voltou da caça. A Bíblia diz, ele tinha fome, e ele diz: eu estou morrendo de fome. E Jacó viu uma oportunidade. Ele chegou no irmão e falou: eu vou te dar comida, e você vai me dar a sua bênção. E sabe o que Esaú fez? Estou nem aí com a bênção do Senhor. O que eu quero é o aqui e o agora. O que eu quero é o que pode me dar proveito aqui e agora. E tem muita gente vivendo desse jeito, desfrutando do aqui e o agora, sem medir as consequências das escolhas, sem medir o que vai acontecer depois. Muitos dizem: eu preciso e eu desejo, e Deus quer me fazer feliz, e por isso eles tocam a vida deles de qualquer jeito. Mas quando eu vivo conforme as minhas vontades, muitas vezes os meus passos me levam para a ruína. Quando eu vivo do aqui e agora, desprezando a bênção do Senhor e trocando coisas materiais para as promessas de Deus, quase sempre ou sempre a minha vida cai em desgraça. Jacó, ele desejava a bênção de Deus acima de tudo. Não importa o que os outros querem, não importa como os outros vivem, não importa qual é o esforço de outras pessoas, entenda isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e ele te dará todas as outras coisas. Deus cuida de você. Mas Ele deseja que você possa desejar com todo o teu coração a bênção dele acima de tudo. Jacó, ele aprendeu algo na vida dele. Ele aprendeu a priorizar as manifestações espirituais. Ele aprendeu a priorizar o relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que um dia aconteceu isso, que na manhã Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e a colocou de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo e prover-me de comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó teve um sonho naquela noite. Ele sonhou com uma escada e via anjos de Deus subirem e descerem. Ele viu o céu aberto. Ele viu um Deus presente. Ele viu um Deus que não está sentado no trono, mas que tem relacionamento conosco. E quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez, ele montou um altar. Ele disse: esse Deus do meu sonho não é um Deus abstrato. Esse Deus que não mora no céu, mas que desceu na terra, Ele é um Deus de perto. Eu desejo adorar a Ele. Ele fez o altar, derramou o óleo sobre ele, dizendo: Senhor, eu te quero aqui perto de mim. Senhor, eu faço um voto que o Senhor vai ser o meu Deus. Eu te quero na minha jornada, eu te quero na minha caminhada, eu te quero nos meus sonhos, eu te quero nos meus projetos, eu te quero nos meus desejos, eu te quero acima de tudo, Senhor. Jacó entendeu algo de precioso.
Jacó entendeu algo de importante, muitos antes de Deus deixar o céu e vir na terra em forma de Jesus. Jacó entendeu que era possível ele ter um relacionamento íntimo com Deus, através de um altar, através de um derramamento naquele altar, de intimidade diante de Deus, de chamá-lo para ter uma vida em comum, uma vida junto. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Ele teve um encontro que mudou a vida dele. O encontro com Jesus, ele precisa nos transformar. Quando Jacó teve esse encontro, ele teve o nome transformado em Israel, em príncipe de Deus. Quando Jacó teve esse encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele não andou mais igual. Ele começou a mancar da maneira que todo aquele que viesse em Jacó falasse: aquele cara é diferente. Aconteceu algo com ele. Ele era de um jeito, agora é do outro. Ele andava de um jeito, agora anda de outro. Essa é a vida que Deus deseja para um cristão. Um cristão que vive a mudança. Que antes era alguém, agora é outra pessoa. Que antes andava de um jeito, agora anda de outro. Priorizando o relacionamento espiritual na vida dele. Só assim, eu e você conseguiremos entrar a fazer parte do time de conquistadores. Jacó, ele precisou ser transformado. O homem que enganou o próprio pai por receber uma bênção, o homem que enganou o próprio irmão para viver algo de diferente. A Bíblia diz que um dia ele se apaixonou por uma mulher muito linda, que depois de 7 anos veio a ser a esposa dele. Em vez de usar subterfúgios, em vez de usar maneiras erradas para alcançar essa mulher, como ele estava acostumado a fazer, a Bíblia diz que ele chegou, aquele que era o sogro dele, o futuro sogro, e fez isso. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, eu quero me deitar com ela. Agora, o homem que tem uma visão de Deus, ele trabalha para alcançar o que ele quer, e isso não é um peso, mas isso lhe parece poucos dias, porque agora Deus o transformou, porque agora Deus está com ele, e tudo se torna mais leve. E aliás, ele não trabalhou somente 7, você pode ler a história, ele teve que trabalhar 14 anos para casar com Raquel, porque agora ele foi fraudado. Agora ele comeu da comida que ele mesmo ofereceu um dia para o irmão dele. Agora Labão, depois de 7 anos, enganou ele, dando para ele Lia, outra filha, dizendo: aqui onde nós moramos, não é costume as moças mais novas casarem antes das moças mais velhas. Se você quer casar com Raquel, tudo bem, a nossa lei permite isso, mas trabalha mais 7 anos. E Jacó, sabe o que fez? Trabalhou mais 7 anos. Porque o homem transformado não reclama da vida. O homem transformado não murmura diante da dificuldade, mas ele sabe que Deus tem um projeto. Ao ponto que Jacó saiu da casa de Labão, sabe como? Rico. Jacó saiu da casa de Labão abençoado, com mulheres, filhos, filhas, servos, servas e gado. Ou seja, aquele tempo maior que ele viveu naquela casa serviu para algo. Entenda algo nessa noite: que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não há nada nessa vida que vem contra aquele que ama um Deus, que tem capacidade de derrubá-los. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas.
E se eu amo, eu vou enfrentar todas as coisas crescendo, sabendo que Deus tem algo de especial para a minha vida. Ele não me abandona nunca. Mesmo se parece que 14 anos são muitos, quando eu estou no plano de Deus, eles vão se parecer poucos dias, porque Deus cuida de mim. Com Jacó, nós aprendemos que para construir uma vida sobrenatural e alcançar o sucesso que Deus tem para nós, é necessário ter fome e sede por Deus. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu: ele. Uma noite, um anjo desceu para lutar com Jacó. E aí estava amanhecendo e a luta não tinha acabado ainda. O anjo queria ir embora. E Jacó falando: não, o que eu desejo é a bênção de Deus. Eu não vou desistir até quando Deus me abençoar. Eu não vou desistir até quando Deus colocar a mão dele sobre a minha vida. Eu não vou te largar, eu vou perseverar, porque lembra, este é o tema dessa noite, a perseverança para conquistar. Eu não vou deixar o plano de Deus na minha vida até quando eu seja abençoado. Eu tenho fome e sede dessa bênção de Deus na minha vida. E Deus olhou para aquele desejo e tocou na vida de Jacó. E ele foi transformado nesse dia que nós lemos. Para construir uma história de sucesso, fazer parte de um time que conquista reinos, que pratica a justiça, que fecha a boca dos leões, nós precisamos olhar para a gente e ver se tem algo a fazer. Algo de muito comum na vida de muitos. Precisamos experimentar o poder do perdão. Jacó tinha enganado o irmão dele, e por causa disso o irmão dele queria matá-lo. E ele fugiu, ele se afastou. E um dia ele ficou sabendo que o irmão dele estava chegando, tinha achado ele e queria matar ele. E a Bíblia diz que Jacó insistiu com ele, porque quando ele chegou perto de Esaú, ele ficou espantado. Sabe o que Esaú fez? O perdoou. Jacó não esperava aquilo. Jacó mandou presentes à frente, Jacó mandou a mulheres, os filhos, quase um ato de covardia. Mas surpreendentemente, Esaú perdoou Jacó. E Jacó disse: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. O perdão, ele traz às nossas vidas algo de inesperado. Quando você faz passos na direção do perdão, acontece algo que você nem imagina. A Bíblia diz que Jacó foi perdoado por Esaú. Ele viu Deus na face dele. Ele viu Deus na pessoa que deveria odiá-lo. Ele viu Deus na pessoa que deveria matá-lo. Quando eu faço o passo na direção de perdão, quando eu abro mão da minha posição e escolho de perdoar e pedir perdão, Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. Se você quer construir uma história de sucesso, se você quer conquistar reinos, você precisa, primeiro, perdoar. Segundo, pedir perdão. Analisa a tua vida, meu amado.
Porque Deus tem algo de melhor para você, mas tem algo que está te prendendo. Jacó nasceu na terra da promessa, mas ele acabou no Egito. A Bíblia diz que Jacó também teve filhos, 13. E o 12º, o nome dele era José. E quando José estava em casa, Benjamim, que era o caçula, ainda não tinha nascido. E a Bíblia diz que um dia os irmãos, cheios de ciúme para a vida de José, porque ele era o preferido de Jacó, Jacó não aprendeu muito. Jacó reproduziu aquele que ele viveu. A Bíblia diz que Isaac preferia Esaú a Jacó. E ele viveu isso na pele dele, como era um pai preferir um ao outro. Mas quando ele teve filhos, ele fez a mesma coisa. Ele preferiu José aos outros 11. E os outros 11 se acenderam de ira. Os outros 11 se acenderam de inveja. Os outros 11 foram cegos pela raiva. E um dia pegaram José, o jogaram numa cisterna e decidiram vendê-lo para o Egito, sem saber eles que Deus tinha um plano para isso. Mas eles agora tinham inventado uma desculpa para Jacó. E ele falava: o que nós vamos falar para o nosso pai? Nós não podemos simplesmente voltar para casa e dizer que vendemos José. Nosso pai vai nos expulsar, vai nos matar. E eles mataram o animal, pegaram uma veste de José, que Jacó tinha dado para ele de presente, uma veste colorida, bonita, e ensoparam o sangue daquele animal. Voltaram para casa e falaram: pai, José, o seu filhinho amado, ele morreu. O animal feroz matou ele. E começou na vida de Jacó um processo de luto, um processo de tristeza profunda. A Bíblia diz que assim que o viu, antes disso, mas um dia, passados alguns anos, houve uma fome em Israel. E aí os irmãos, Jacó chamou os filhos dele, falou: vão no Egito. Fiquei sabendo que lá tem muita comida. Fiquei sabendo que lá tem um governador, ao qual Deus deu sabedoria. Enquanto todo mundo está morrendo de fome, esse homem usado por Deus, ungido por Deus, chamado por Deus, fez reservas de comidas. Ele está vendendo para as outras nações. Vão para lá. E os irmãos foram. E para surpresas deles, depois de uma história que não tem como contar hoje, iremos contar no próximo domingo, continuando essa série. Quem era esse homem abençoado? José, o filho de Jacó. E aí voltaram para casa e falaram para o pai: pai, nos perdoe. Pai, temos que contar uma coisa para o Senhor. Nós mentimos muitos anos atrás. Não é verdade que José morreu. Nós fomos cheios de inveja, de raiva, e fizemos algo de horrível. Nós levamos José e vendemos ele para Egito, mas Deus tem planos que vão acima do que nós pensamos. José mesmo falou para a gente que nós pensávamos em fazer mal para ele, mas Deus estava escrevendo uma história linda para nós, e Deus o mandou à frente para que ninguém de nós morresse. Por isso, pai, acabou-se hoje o seu luto. Pai, acabou-se hoje o seu choro. Pai, acabou-se hoje o sentimento de dor. Hoje chegou o tempo do fim da sua dor, pai. E quando Jacó foi para o Egito junto com os filhos, a Bíblia diz: assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçava ele, chorou longamente. Mas era um choro diferente agora.
não era mais um choro de dor, não era mais um choro de saudade, não era mais um choro de tristeza, mas era um choro de alegria, porque o teu Deus é capaz de mudar o luto e a alegria, amém? E Israel disse a José: agora eu já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Eu creio num Deus que coloca fim à palavra dor na minha vida. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Você serve um Deus de transformação. Para construir uma história de conquista, você precisa aprender a usar palavras que transformam. Transforma a tua história. Nós falamos isso na reunião de casais ontem, que a nossa língua, a nossa boca tem um poder extraordinário. A nossa boca tem poder de vida ou de morte. E quantas vezes nós a usamos de uma forma errada? A Bíblia diz que então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. E um por um, Jacó começou a profetizar sobre os filhos dele. Um por um, Jacó começou a falar: Rubem, você que é o mais velho, vai acontecer isso, isso, isso. E até Benjamim, ele deu uma palavra sobre cada filho. E a cada filho aconteceu exatamente o que o pai profetizou sobre a vida dele. Há poder na tua boca. Use ela para a vida. Use ela para a bênção. Use ela para viver conquistas extraordinárias. Meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Está louco, Paulo? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduros e íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Entenda isso: no momento de crise, não blasfeme. No momento de dificuldade, não xingue, mas adore a Deus, considerando um motivo de alegria, que Deus tem um plano para você. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais de todos eles. Assim, te diz o Senhor nessa noite: fixa os olhos não naquilo que se vê, mas que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Diga: Senhor, muda a minha mente, para você conquistar pela perseverança como Jacó. Eu quero encerrar essa mensagem te dando alguns conselhos práticos. Você precisa, primeiro, assumir a sua configuração de vencedor. Não se faça de vítima. Não se faça de coitado. Deus te fez para vencer. A vida ofereceu para Jacó uma oportunidade que não era boa. Ele era o segundo filho, mas a Bíblia diz: depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca o deu à luz. Jacó nasceu como segundo, mas desde a barriga ele começou a lutar. Você está nascendo primeiro, mas eu não vou desistir. Você está nascendo primeiro, mas eu vou ser vencedor. Você está tendo vantagem, mas eu creio que eu tenho poder para vencer. Não importa o que a Bíblia me oferece, eu vou lutar para vencer. Não importa o que as circunstâncias dizem, eu vou lutar para alcançar as conquistas. Eu vou lutar para alcançar reinos. Eu vou lutar para fechar as bocas dos leões. Eu vou lutar para que o meu nome seja conhecido como alguém que conquistou grandes coisas. Eu vou perseverar. Chega de ser coitado, chega de chorar.
mas lute com todas as tuas forças. Segundo, busque a bênção dos seus pais. É a única promessa da palavra de Deus que tem uma recompensa. A primeira, que diz que quando os meus pais me abençoam, eu sou abençoado. E quando eu honro os meus pais, eu sou abençoado. Jacó errou com Isaac. Jacó enganou Isaac. Mas olha o que aconteceu aqui. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Jacó teve que consertar aquilo. Falou: pai, eu preciso de uma bênção verdadeira. Eu não sei se os teus pais ainda estão em vida, mas se eles estão, busque honrar eles. Não importa o que eles fizeram, não importa quem eles são, não importa se eles são cristãos ou não cristãos. Busque honrar os seus pais, porque disso a bênção para a tua vida, disso a bênção para você. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Você quer que tudo te corra bem? Honra os seus pais. Se você falou mal deles para alguém, chega neles e fala perdão para eles, porque este é o mandamento com promessa. Senão nada vai me correr bem. Repito, não importa quem eles são, não importa o que eles te fizeram, Deus está falando nessa noite, é necessário a bênção dos nossos pais sobre as nossas vidas. E deixa eu te falar algo. Nós não costumamos falar com os mortos, porque os mortos não podem ouvir a gente. Mas se você tem alguma mágoa ou rancor nessa noite, fala com Deus. Fala: Deus, me ajuda nessa noite a perdoar o meu pai, a perdoar a minha mãe, porque eu preciso ser abençoado. Superar a atmosfera de ameaça. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luta pela morte de meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Jacó viveu num clima de ameaças, mas ele perseverou e venceu. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que os outros dizem que vão te fazer ou querem te fazer, porque maior é aquele que está contigo. Aprenda a resolver as pendências nos teus relacionamentos. Ele mesmo passou à frente e, aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou-se ao seu pescoço, o beijou, e eles choraram. É a história que nós lemos antes. Jacó teve que aprender a resolver os seus problemas. Nada que enterrado vive, morre. Aprenda a resolver os teus problemas. Se você quer ter uma vida feliz, não foja dos teus problemas, não adianta fugir. É necessário você parar e enfrentar ele e alcançar a vitória em nome de Jesus. Finalizando, é necessário amadurecer no processo de dor. Tudo serve para o objetivo, mas muitas vezes as coisas não passam, porque nós não aprendemos. A Bíblia diz que Jacó rasgou as suas vestes, vestiu de pano e de saco, e chorou muitos dias pelo filho. Quando falaram para ele que José tinha morrido, Jacó sofreu demais, mas ele entendeu que chegou o dia que, quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Ele não falou: por que aconteceu isso comigo? Porque me roubaram muitos anos para viver junto com meu filho. O problema dele não é por que eu não vivi, não.
graças a Deus, eu tenho um tempo ainda para desfrutar. Chega de reclamar, mas viva as bênçãos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Entenda isso. Deus está contigo. Sua busca precisa ser incansável por novas e maiores experiências com Deus. Jacó viveu algo de extraordinário com o Senhor. Jacó viveu algo de bonito com o Senhor. E a Bíblia diz: vocês me buscarão e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Hoje é noite de uma busca intensa. Hoje é noite de uma busca verdadeira. Hoje é noite de rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ter uma experiência verdadeira contigo, e quero te encontrar. Nunca tive a menor dúvida de que Deus, que iniciou essa grande obra em você, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Outra versão diz: aquele que começou uma boa obra em você é fiel para cumpri-la. Deus quer continuar a obra na tua vida, mas é necessário você perseverar. Fecha os teus olhos, fica de pé. Deus tem um desejo. Aquele de ser achado. Deus tem um desejo. Aquele que você viva algo de novo e extraordinário. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Então você clamará a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Hoje é noite de clamar a Deus, para que Ele te ouça. Hoje é noite de você entrar nos planos de Deus, para que você viva algo de diferente. Hoje é noite de você realizar os planos e os sonhos que Deus tem para a tua vida. Diga nessa noite: Senhor, eu quero clamar a Ti. Senhor, eu quero nessa noite alcançar de Ti algo que vai além daquilo que alcancei até agora. Senhor, eu quero viver nessa noite no Teu poder, nos Teus sonhos, nos Teus projetos. Senhor, eu quero nessa noite, Pai, entrar nos sonhos que Deus tem para mim. Eu quero, Senhor, nessa noite ser alcançado pela Tua graça, ser atingido pela Tua misericórdia. Eu quero nessa noite, Pai, sair dessa igreja feliz e saber que Deus me ama e tem um projeto para a minha vida, e que mesmo no meio de circunstâncias adversas, mesmo no meio de circunstâncias contrárias, eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará do pó. Eu creio que o meu Redentor vive e se importa comigo. Eu quero perseverar, Senhor, até o fim. Levanta a tua mão nessa noite e ora para Ele. Diga: Senhor, eu quero perseverar até o fim. Eu quero fazer parte, Pai, do povo que conquista, do povo que alcança as promessas, do povo que vence batalhas, do povo que fecha a boca aos leões, do povo, Pai, que derruba gigantes, do povo que conquista os reinos. Oh, eu quero, Jesus.
tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Faz a tua oração nessa noite. Quando tudo diz que não pare a tua caminhada. Ou parece que o mar vai se abrir. Creia contra a esperança. Eu sei que não estou só. Ele está contigo. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh, aleluia! Venha em meu clame por ele, clame por ele, clame agora. Cumpra em mim, Senhor, teu querer. Deus do impossível, ele é o Deus impossível na tua vida. Desistiu de nunca vai desistir. Sua destra me sustenta. Ele te ama. Você é precioso. Você é importante. Você é amada. Você é especial. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Sinta o abraço dele nessa noite. Sinta a força dele nessa noite. Deus impossível. Sinta a coragem dele sobre a tua vida. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Oh, obrigado, meu Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Eu posso ver pela fé. Eu sei que não estou só. Obrigado, meu rei. Dizes sobre mim não pode ser. Nada vai impedir o teu plano. Senhor, vem em nosso favor. Cumpra em mim o teu querer. Deus impossível, Aleluia. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Obrigado, Jesus. Deus impossível, obrigado. Desistiu de mim. Tu és maravilhoso. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, desistiu de mim. És lindo. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, lindo, Jesus. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Tremendo. Deus impossível. Chama Jesus. Deus impossível. Enche a nossa vida com a presença. Deus impossível. Pastor Renato. Deus impossível. Te louvamos, Espírito Santo. Oh, te louvamos, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Oh, louvado e engrandecido seja o seu nome, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Ó Pai querido, a tua palavra que veio de encontro às nossas vidas, para mudar o nosso destino, para mudar a nossa história. Queremos ser pessoas que se alegram na tua presença, Pai querido. Queremos tomar um novo rumo na nossa vida, Pai querido. Queremos adorar ao Senhor incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoa as nossas vidas, Pai querido.
e ajuda cada um de nós a aplicar, ó Pai, esses conselhos que vieram dos céus para cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.